Fala galera, tá começando mais um Pode Prevenir, o podcast que cuida de você, da sua família e das suas conquistas. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, especialista em prevenção contra incêndio. E hoje estou aqui com a nobríssima presença de Mariana Machado, vulgo Mari. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou arquiteta, atuo com prevenção contra incêndio e mais uma vez muito feliz de estar aqui, agora do lado de cá. Excelente, hoje nós temos também duas presenças ilustres aqui. Temos o Samuel Brum, que é engenheiro civil, professor da Meta Ensino. Belezinha. Bom dia a todos os presentes no estúdio. Muito bom estar aqui de novo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem escuta a gente, né, nesse podcast que vai ao ar. Estamos aqui de novo para poder conversar um pouquinho sobre essa área, né? Para quem está escutando a gente poder conhecer um pouquinho mais, né? Acho que a gente tem um trabalho de botar essa cara a tapa, que a gente está fazendo isso aqui, para que as pessoas possam conhecer de uma maneira muito boa essa área de trabalho que salva vidas, que emprega pessoas e que protege patrimônios. Está crescendo, sensacional. E casa hoje cheia. A gente tem aqui também Davi Esteves, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, sócio fundador da Meta, sócio fundador da Meta Ensino e professor da Meta Ensino também. Seja muito bem-vindo, Davi. Muito obrigado, pessoal. Prazerzaço estar aqui. Prazer, primeira vez aqui no podcast. É sempre um prazer a gente falar da área ali que a gente trabalha, que a gente é apaixonado por isso, né? Então, eu trabalho com isso desde que eu formei. Então, é sempre um prazer a gente conseguir ter essa oportunidade de falar um pouquinho e dividir um pouquinho com a audiência de vocês. Que legal, Davi. Sensacional. E acho que nesse começo também a gente pode trazer também rapidinho nossos Instagrams para o pessoal que está assistindo poder conhecer um pouquinho mais do nosso conteúdo e buscar essas referências da prevenção, porque não aqui no Rio. Sim. Então, o meu Instagram é @klebergouveia_, @rogofire. Vocês podem... Pessoal, acho que você consegue achar nós dois aqui no @metaincendio, que a gente junta tudo lá e a gente fala bastante sobre a área de prevenção lá. É mais fácil do que procurar cada um no Instagram. Legal, Davi. E a Meta Incêndio hoje, ela abrange ali, é como se fosse um grupo que abrange também a Meta Ensino, né? Isso, exatamente. E a Meta Ensino tem um projeto que é muito legal, que a gente já falou aqui algumas vezes, é um projeto, inclusive, que nós somos clientes, que é o MPL, né? Sim. Consegue falar um pouquinho pra gente desse projeto? Então, a nossa visão com o método Projetos Lucrativos justamente era compilar o que a gente antes já fazia ali com o nosso cliente interno, né, nossos colaboradores, em treinarem ele para ter a nossa cultura de projeto, que é realmente voltada no cliente, voltada a otimizar e voltado para ter resultado, porque muitas empresas acabam por matar um pouco esse setor de projeto. É um setor que não dá lucratividade, setor que não tem margem. Pelo contrário, é um setor com alta margem, um setor de alta lucratividade. Então, com base nisso, a gente pegou todo esse conhecimento que a gente tem e compilou ele para o mercado. Então, hoje você consegue, com o método Projetos Lucrativos, ter o passo a passo completo ali, saindo até mesmo se você não tem nenhum conhecimento sobre, em sair da parte, conseguir a parte avançada ali de projetos para conseguir entregar bons resultados e ter boa lucratividade. Que legal, Perfeito. Davi. Sensacional. Só acrescentar, né, lá no Projetos Lucrativos você vai ter, nesse compilado, eu e o Davi, a gente ensinando o setor e como funciona de zero até o teu projeto completo, e desde o projeto mais básico ao mais complexo vai encontrar os arquivos básicos que a gente utiliza para poder fazer tudo, e esse modelo completo da entrega funcional do projeto de segurança contra incêndio, como segmento de trabalho e como propósito também para poder ter a proteção de patrimônio e vidas. Acho muito válido depois o Davi comentar um pouquinho sobre esse desafio que ele teve, né, de viabilizar essa parte de projetos, né, numa empresa, que foi o nascimento da própria Meta, né? Sim, é interessante exatamente. a gente colocar isso em pauta aqui depois. Sim, com certeza. Não, perfeito. Davi, isso tudo a gente encontra no @Meta Incêndio, né? Sim, exatamente. Tudo a gente bota lá. Diariamente a gente tem bastante informação sobre a parte de incêndio, não somente para quem tem interesse na fase de projeto, mas também toda a parte de inspeção e tudo mais. Então é um Instagram bem rico para quem quer trabalhar com essa área de prevenção. Legal, perfeito. Então, pessoal, sigam lá, não deixem de seguir o Instagram e também não esqueçam de deixar o like aqui, de fazer a inscrição, compartilhar. Dá sempre um trabalho gostoso fazer esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, né? Nós quatro aqui estamos sempre brigando para isso. Então não custa nada deixar o like, seguir a gente lá. E, Davi, você comentou que assim que você se formou, você já entrou na área, né? Cara, queria saber um pouquinho mais de como é que foi isso, como é que você conheceu a área de prevenção, como é que surgiu aí na tua vida? Cara, minha área com a prevenção é até engraçada, porque eu
formei na Veiga em 2017. Lá existe uma optativa de, acho que se não me falha a memória, era tópicos especiais em segurança, trabalho, incêndio, algo do tipo. E você passava muito pincelado, na época não tinha o decreto 42, não tinha a vigência que a gente tem hoje. Então era com o decreto antigo. Então eu lembro que a gente aprendeu muito superficialmente na época da graduação essa parte de incêndio em si, mas quando a gente foi fazer prova, etc., e tinha na prova, sei lá, você tem que entregar um cálculo de hidrante, etc., durante a prova. Eu falei, cara, que insuportável, de forma alguma eu vou trabalhar com essa parte de engenharia de incêndio, de forma, enfim, não vou. Formei, primeira oportunidade que apareceu foi uma empresa de engenharia de incêndio. Falei, puta, vamos, né? Vamos pra dentro, vamos lá, foi a oportunidade. Eu tinha uma professora que ela falava, né, o que você vai se apaixonar e o que você vai seguir na sua vida vai ser o que começar a pagar seus boletos. E acabou sendo, no meu caso acabou sendo. Então, eu iniciei nessa empresa e o meu desafio lá, como eu era uma pessoa que tinha um conhecimento superficial na área de incêndio, o meu desafio lá basicamente era gestão. Então, era uma empresa que ela não tinha tanta gestão, então era trazer inteligência e gestão para eles, seja na obra, seja na fase de projetos. Era mais uma empresa de mercado que tinha o setor de projetos abandonado. Então, simplesmente pegaram e jogaram de lado o setor de projetos, enfim. Isso aqui não dá resultado, dá muito trabalho. Porque tinha projetista terceirizado, então as informações não batiam, perdia documento. A gente sabe que é muito documento e documento tem que estar tudo batendo em todos os documentos. Sim. Então, com base nisso, eu falei, cara, possível isso não dar resultado. Tem que dar resultado. Então, eu comecei a pegar e gerar organização para eles. Então, eu comecei a deixar tudo enxuto, tudo organizadinho, tanto isso quanto na fase de obra. Mas obra eles já gostavam, porque obra eles vinham, é contrato de 100 mil, 200 mil. Já tinha margem maior. Exato, projeto eles vinham, um projeto de 5, um projeto de 2, às vezes, uma loja pequena. Não vou focar nisso, vou focar no de 100. Só que eles não entendiam margem de contribuição. O que fica e o que sai. Na obra, gira muito, mas ao mesmo tempo sai muito. No projeto, é custo fixo, então isso fica para a empresa, você consegue reinvestir. Então, com base nisso, eu comecei a organizar. Não entendia absolutamente nada de projeto. Comecei a aprender. Como o projetista era terceirizado, eu não tinha esse contato. Então, eu que tinha que buscar. Então, era desbravando, era lendo. Então, vocês lembram como que era o decreto anterior? Antes de ter o 42, era um inferno na Terra. A gente precisava catar as 30... Enfim, era um livro dessa grossura para quem tinha o livro, fora os aditamentos, que quase semanalmente saiu um novo. Então, eu comecei a entender melhor e comecei a organizar. Com base nisso, o setor de projetos começou a resultar. Então, esse sócio anterior falou, opa, o setor de projetos dá resultado. Aconteceu alguma coisa, né? Esquisito isso, estão tendo resultado, as empresas estão gostando, tá virando obra, porque eles não entendem que é um comercial. Então, você consegue um cliente a CAC zero, custo de aquisição zero quase, porque você já pagou por ele. Então, com base nisso, esse cliente falou, opa, isso dá resultado. Ele me propôs, vamos criar uma outra empresa focada só em projeto? Falei, opa, vamos lá, né? Eu entrei como colaborador, tem uma pessoa me chamando para ser dono de uma coisa, eu sabia que aquilo daria resultado, porque, enfim, eu que estava trabalhando, o conhecimento estava comigo. Falei, vamos. De início foi caótico, porque, enfim, não foi uma sociedade que de início deu muito certo, a gente sabe que sociedade é algo complexo, a gente não tem como do dia para a noite você falar, cancela esse CNPJ, você tem compromisso, você tem contrato, você tem coisas do tipo. Sim. Mas as coisas foram fluindo, eu sempre muito curioso, então eu tive que ir atrás do conhecimento, porque não tinha ninguém para me ensinar, então era lendo, era tomando na cabeça e era começando como a grande maioria dos projetistas fazem, que é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho esse agrupamento para fazer, eu já vi esse aqui aprovando. Tinha um extintor aqui, eu vou botar igual. Funcionou, vou fazer aqui, vou fazer certo, aqui. Né? Aí vinha as pendências, eu ia suprindo, aí vinha 50 pendências, a gente ia suprindo, aprovava uma hora. Mas eu fui buscando, veio o decreto 42, então trouxe essa normativa mais parecida com o de São Paulo, que ajudou muito a gente no Rio de Janeiro. Né? Então, eu preciso fazer esses itens. Separa as NTs e aquilo ali é seu caminho das pedras. Já te dá uma facilitada. Vai ter um item ou outro que não está ali, ou que é, enfim, um gap de norma, mas em sua grande maioria você vai conseguir. Aí a gente começou a performar isso já na meta incêndio. Eu, como não queria ficar somente nessa caixinha, comecei a puxar outras atribuições, então aprendi a fazer projeto de gás, fiz uma qualificação, aprendi a fazer projeto de para-raio, então comecei a aprender mais projetos. Como eu falei, projeto é um bom comercial, então é uma aquisição de cliente a custo zero, porque você já está com um cliente interno. Então o cliente passava a confiar e pedia obra para a gente iniciou fazendo obra de gás, depois a gente iniciou fazendo... Aí a meta na época era meta projetos e construções. Então era azul, não tinha esse foco em engenharia de incêndio. Então a gente fazia tudo. A gente fazia elétrica, a gente fazia hidráulica, a gente fazia muitas coisas.
Por exemplo, a Lagoinha Niterói, que é uma grande igreja lá de Niterói, a gente fez toda elétrica. E era elétrica que o cabeamento era um pulso meu. É a gente grande fez lá, toda elétrica de lá, exatamente. Então, tipo, a gente tinha essa expertise. Mas chegou um momento que eu falei, cara, a gente precisa focar numa coisa porque nossos clientes ficam confusos. Ah, vou contratar vocês para incêndio, mas vocês são projeto de construções. Tem uma fire não sei o quê, tem não sei o que lá, fogo, tem... Vou nessa, porque vocês não devem ser especialistas. Aí a gente fez um rebrand, mudou 100% para meta incêndio. Então a gente virou meta engenharia de incêndio. Mudamos a logo, focando mais no incêndio. Mudamos a cor da empresa, mudamos o uniforme, crachá, tudo. E a gente ficou bem especialista mesmo, especificado para a área de incêndio. E a gente vai fazer 7 anos no mercado. A gente tem, somando tudo aí, 3 milhões já de metros quadrados projetados, instalados e aprovados no Bombeiro. Então, com base nisso, a gente começou a ter uma proporção maior, principalmente quando a gente se especializou. E não necessariamente a gente especializou, porque a gente já era especialista, mas a gente começou a mostrar para o mercado. Ó, a gente trabalha focado nisso, a gente é especialista nisso. Então, a solução para isso a gente dá. Então, o que eu costumo falar para o cliente é, tudo que o bombeiro olha, a gente hoje projeta, instala e faz manutenção. Então, todo esse conhecimento que a gente faz para treinamento interno, a gente também compilou e hoje está no mercado aí com o método projetos lucrativos para quem quer se tornar projetista. Legal. A meta então surgiu, teve esse crescimento, né? A meta em si, aí você hoje já tem um braço que é nessa área de ensino que ajuda a formar novos projetistas. Exatamente. Mercado. Exatamente. Sensacional. E, Davi, você citou uma questão do tudo que o bombeiro olha, né? E aí uma coisa que eu queria saber a tua opinião, né? A tua visão de mercado sobre a questão assim, a gente debateu bastante aqui já também com o Samuel, já debateu em outros momentos. Você também é engenheiro. Sim. Né? Nós aqui somos todos da área de engenharia, né? A Maria é arquiteta, mas também. Como que você vê essa relação assim ainda tem muita gente que entende que essa obrigação, principalmente no mercado, né? Quando a gente está falando de quem é leigo, que entende que essa obrigação é do bombeiro, tem gente que entende do engenheiro. E aí você que já está bastante tempo no mercado, já vivenciou muito isso, como é que é o teu ponto de vista sobre essa questão? O que é do engenheiro, o que é do bombeiro, qual é a responsabilidade de cada um? Então, eu entendo que o bombeiro ele é só a chancela final. Mas hoje, até pelo certificado, por exemplo, de aprovação ser assistido, ele jogou toda a atribuição no engenheiro. Então, ele basicamente ele só pega para conflitar documento. Então, tem que ser do engenheiro. Por exemplo, a gente vê muito cliente falando, não, então vocês vão mandar o orçamento, o projeto, a gente vai ver o que o bombeiro vai pedir. Não, não é o bombeiro que vai pedir. O decreto já está lá, já existe, a gente já sabe as medidas. A gente vai dimensionar a solução. Isso é até importante na hora de você vender o seu projeto. Porque senão a pessoa acha, é só um projetinho que você está fazendo. Não. É um dimensionamento. Eu não apresento um papel para o bombeiro fala, olha, de acordo com minha pré-análise, eu preciso de 30 extintores. Não, é com base em dimensionamento. Tem expertise de engenharia por trás. Então, com base nisso, eu acho que, acima de tudo, os engenheiros, principalmente do nosso estado, precisam ter a real ciência da segurança que ele traz quando ele faz bem feito, e também do risco que ele faz quando ele faz mal feito. Porque a normativa ela é muito específica em quais são os pontos de entrega, por exemplo, de uma obra de para-raio. Quais são os pontos de entrega de uma obra de hidrantes. A gente até conversou isso algum dia, né? Alguns desses dias aí para trás. O pânico do projetista é, você projetou, sua bomba deu 40 MCA de pressão. Vai chegar a equipe da meta e quando a obra for entregue, a gente vai testar com o tubo de pitot se realmente está batendo lá na ponta da linha. Então, se o cálculo dele falhar, lá no final, quando entregar a obra, eu vou falar, essa bomba não serve. Se a bomba estiver toda funcionando certinho, lá não está entregando, quando eu testar, eu vou falar, não aprova. Então, olha o imbróglio que gera. Então, a responsabilidade não é do Corpo de Bombeiros. O bombeiro ele só vai chancelar e assinar. Mas aquilo ali é só uma dupla verificação. A responsabilidade é 100% do engenheiro. Então, o engenheiro que ele tem que ser detentor ali do conhecimento da entrega que ele tem que prover para o mercado. Perfeito, sensacional, né? Esse assunto é importantíssimo, né? Sim. É muito legal toda essa entrega de valor do nosso trabalho, né? A gente teve a mudança para o certificado assistido e vai existir o ponto de vista de, o bombeiro parou de ir até o local olhar, né? E isso geralmente é o que a gente ouviu, é o que a gente viu se comentar. Só que existe um ponto de vista, que é o que o Davi traz, que passa a responsabilidade real do dimensionamento mais para o próprio engenheiro. E isso pode se adequar dentro do mercado a uma mudança positiva, né? Afinal de contas, por exemplo,
os engenheiros que vão fazer a análise nos locais, eles são capacitados para uma questão específica, mas eles não são engenheiros, né? Então, os bombeiros, quando eles vão lá, eles têm um procedimento para fazer, mas eles não têm, talvez, a engenharia por trás e eles não têm a responsabilidade completa da coisa. Então, traz uma responsabilidade que, quando bem é feita, vai trazer mais testes hidrostáticos feitos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, quem está projetando vai ficar mais ligado que, vai ter um teste que vai realmente abrir um hidrante e vai mostrar o que está saindo na ponta. Você está capacitado para poder fazer esse cálculo da maneira correta? Você consegue dimensionar, você entende o cálculo de perda de carga que você está fazendo para que na ponta da mangueira saia, de fato, o que precisa sair de água? Porque a prática simples no final precisa sair a quantidade de água correta. Sim. É por isso que a gente faz o cálculo de hidrante, né? Outra coisa legal de resgatar do que o Davi estava falando, dentro da história da Meta, eu acho muito legal que ela traz, primeiro, uma empresa que nasceu em projetos, né? Tinha ali alguém que já fazia instalação, mas nasceu uma empresa de projetos com uma cabeça que pensa na parte técnica, que pensa na engenharia de fato, onde a gente tem no mercado, infelizmente, muitas empresas que pensam muito na instalação e não abrem com toda essa preocupação técnica. E às vezes é por isso que a gente tem a quantidade de setor de projetos que muito dono de empresa larga de lado. Por quê? Vou ganhar o dinheiro com a instalação, como em oficina de extintores, eu não ganho dinheiro com o projeto. O projeto é para eu conseguir gerar alguma coisa aqui. E aí vai, e fortalece uma empresa para poder ser tecnicamente, financeiramente funcional para mexer com o projeto, né? Então tudo isso é de um proveito muito grande do que o Davi estava falando. Exatamente, e assim, a nossa história é parecida. Eu cheguei a estagiar com construção civil, mas depois eu fui para uma empresa de prevenção, é a mesma coisa, né? Eu falei, cara, aqui eu vou passar rapidamente, porque essa área é uma área horrível, né? Tinha aquele glamour também, né? Da construção, da obra, do engenheiro e tal, relacionado, o status muito relacionado à construção civil. E lá era exatamente esse cenário. Você tinha uma equipe de projetos que, na verdade, assim, claramente a estratégia da empresa era assim, a minha equipe de projetos são para os clientes que querem projeto e instalação. Então, eu preciso ter projetos para atender a isso. Não necessariamente precisa ser lucrativo, dar retorno, enfim. E aí é curioso porque, de certa forma, a gente vê essa tendência de mercado e quando você traz, né, quando você fala, né, cara, beleza, eu vou para a prática, esse projeto tem que estar funcionando. Então, tem toda uma engenharia por trás desde o projeto. É muito comum a gente, acho que até por conta do mercado, é muito comum a gente ver os gestores, síndicos, gestores de qualquer tipo de edificação, se preocuparem com duas coisas quando você tem uma instalação. Recarga de extintor, reteste de mangueira. Sim. E aí você falou sobre a importância dos testes, do sistema que funciona, até de um ecossistema como um todo. Cara, queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, até para a galera que está assistindo e que, de repente, assim, cara, eu faço recarga de extintor, teste de mangueira, pronto, não precisa me preocupar com mais nada. Mas da engenharia do sistema como um todo. Então, o sistema, ele uma vez instalado, né, a gente instala para ele nunca ser usado, se tudo der certo. Porque ele é um sistema para apagar fogo. No entanto, ele precisa ser utilizado, ele tem que entrar em funcionamento. Porque você imagina, é um sistema hidráulico, é um sistema que ele tem uma água dentro dele. Então, se ele nunca for utilizado, ele vai começar a ter corrosão, ele vai começar a travar, porque você tem borrachas ali por dentro, por exemplo, em registro da vedação e tudo mais. Então, assim como o sistema de mangueira, se você guardar ela molhada, você tem um problema, o sistema está irrigado ali, ele está hidratado. Então, por que eu acho importante até a ciência do próprio engenheiro no cálculo dele, quanto que isso é importante? Porque, eu entreguei o meu certificado de aprovação, está resolvido? Não, porque imagina, 5 anos depois você vai ter que renovar. Se não for a sua empresa contratada, for, por exemplo, a Meta. Quando a gente faz uma renovação de certificado de aprovação, eu faço todo o reteste da linha, então vou retestar para ver se está batendo ou não a pressão e a vazão. Se não tiver, aí eu boto outros 2 novos testes, que não é obrigatório, porque se bater ali de cara, ótimo, o cliente não precisa fazer outro teste. Mas se não tiver, eu vou fazer 2 outros, que é uma endoscopia ali do seu tubulação. Então, eu vou colocar uma câmera por dentro para ver se está afunilando ou não.
Se não estiver afunilando, eu vou usar o tacômetro para ver se a rotação da bomba está batendo ou não. Aí tacômetro, vou ver se as fases estão ou não balanceadas, enfim. Mas se tudo isso estiver batendo e sua tubulação estiver em perfeito estado, foi falha de cálculo. Uhum. Então pode ser que 6 anos depois, a gente sabe que, por exemplo, caiu uma ponte, deve ter, sei lá, 1 ano. O engenheiro que fez há 40 anos aquele cálculo, foi visto para ver se não tinha falha ali inicial. Sim. Então você imagina, 6 anos depois, eu posso chegar para o cliente que já foi seu em algum momento e falar, então, o problema não é o seu sistema, o sistema está perfeito. O problema foi no cálculo. Essa bomba, ela nunca poderia ter sido utilizada. Então você imagina, 6 anos depois um cliente liga e fala, então, você entregou minha obra aqui, meu shopping, e tem um engenheiro aqui agora que está falando que a bomba está errada. Então, é um sistema que ele tem várias peças, tem vários... A própria norma, nesse sentido, ela é um pouco branda demais. Por exemplo, esse teste de vazão, eu concordo, ele precisa ser realmente feito ali nos 2 mais desfavoráveis. Mas a aferição total do sistema não tem que ser só nesse, porque se eu precisar usar o mais pertinho da CMI, está funcionando. Então, quando a gente faz essa renovação, a gente vem fazendo em todos. Então, eu abro e testo, Todos hidrante os por hidrante. Então, a gente vai colocar ali o manômetro, a gente vai testar, vai ver se está ou não funcionando. Então, esse é o diferencial. E o principal, existem algumas formas de a gente fazer a vida útil desse sistema aumentar que são simples. Que a gente, enquanto empresa, precisa instruir a equipe técnica padrão ali, enfim, o síndico, ou o zelador, ou o porteiro, a fazer. O que custa você ensinar uma pessoa dessa, por exemplo, uma vez ao mês? Cara, sobe aqui, abre esse dreno, deixa a bomba dar uma batida. Ah, ficou 30 segundinhos, fecha. Troca aqui, faz esse teste. Pô, se estiver tudo rodando, bota ali, faz um teste de tanquedade, vamos ver se está vazando. Faz uma vez a cada trimestre isso. Você já educa o seu cliente para daqui a 5 anos ele ter uma bomba que está funcionando. Nos últimos 4 certificados de aprovação que a gente começou a fazer, 3 eu travei porque vazão não bateu. Eu ia te perguntar isso agora. Qual era, assim, a gente pode falar que 3 a cada 4, a gente está falando de 75% dos casos que você pega. De renovação não bate. Você tem um problema. Exatamente. Aí você tem que verificar se é a bomba. Aí, por exemplo, se a bomba está com a rotação, porque existe lá na placa, essa bomba ela roda, sei lá, 3.500 RPM. Será que ela está entregando isso? Ah, não está entregando. Beleza, aí a gente vai para a parte elétrica. Será que as fases estão balanceadas? A fase está balanceada. Será que o quadro está funcionando certo? O quadro está funcionando certo. Beleza, aí você tem que ir para o cálculo. Perfeito. Aí você refaz, a bomba está errada. Nossa Senhora. E a gente vê que não são casos, assim, de exceção, né? 75%. São vários casos. Sim. E aí eu volto para aquela questão da responsabilidade. O projetista, ele faz o cálculo, ele leva no corpo de bombeiros, pode até ser que em algum momento seja aprovado. E quando a gente vai para a execução, a gente conversa muito sobre compatibilização, né? Sobre a gente ter um projeto que a pessoa que vai executar, ela consiga olhar para o projeto e consiga executar da forma que foi projetada, aprovada. Mas é muito importante isso que você falou do teste, né? Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de uma falha que pode acontecer no momento de incêndio, né? Então é muito importante também educar as outras pessoas que são leigas, né? Que não têm o mesmo conhecimento que um projetista, que um especialista em prevenção contra incêndio tem. É muito importante. Se você sabe alguma coisa e você pode, de forma simples, passar para outra pessoa, né? Eu acho que não faz mal nenhum. Acho que é o nosso papel também, além, óbvio, de ser ali o responsável técnico, de estar ali por trás do bom funcionamento de uma bomba, né? De um bom projeto. A gente tem que ter esse papel de conscientizar, né? Teve uma cliente em Copacabana que a gente ganhou de forma muito simples. Ela chegou pra gente, quanto que você me cobra para fazer o teste na nossa luz de emergência? Eu falei, não cobro nada, tira da tomada, deixa 2 horas. Aqui, perder a potência, você troca. Tudo bem, ela não vai ter ali como ver o lumens e tudo mais, mas em sua grande maioria a gente precisa ver se ela tá funcionando. Pô, Sim. Tá funcionando, mas perdeu muito, troca aquela. A outra empresa cobrou, e eu acho que tem que cobrar, tá tudo bem, R$800. Mas se fizesse essa instrução, a própria outra empresa ganharia. E é uma instrução que você consegue passar, por exemplo, para um zelador, ele chegar ali, ele vai puxar uma por uma, deixa aí, o cara falou que tem que deixar 2 horas. Quando passar 2 horas, volta, vem olhando. Nossa, aqui tá iluminando igual tava antes. Bota de novo na tomada, tá funcionando. E esse pensamento, ele permitiu você elencar prioridades, talvez. Porque, por exemplo, muitas vezes a meta não vai entregar o orçamento mais barato, né? Só que a gente pode, ao invés de entregar uma inspeção completa do teu sistema inteiro,
a gente entrega uma inspeção de hidrante. Às vezes essa síndica que falou com ele, por ele ter instruído ela a fazer um teste mais prático, que não envolvia relatório, não envolvia inspeção, não envolvia RT. Então, ele instruiu de uma maneira mais prática, ela vai chegar e vai contratar, faz a inspeção no meu hidrante, então. Sim. Então, aí ele vai lá, ele vai fazer uma inspeção real do hidrante, o sistema de hidrante vai passar a funcionar 100% norma, e aí a iluminação depois ela pode fazer uma complementação e chega lá, fazer o teste do... É luxímetro, não é? O equipamento com luxímetro, chega lá, vê se está alcançando todos os pontos, verifica os pontos de penumbra com mais calma, quem sabe refaz um projeto executivo em cima, porque são consciências que a gente consegue elevar. Da mesma maneira, você conseguir entregar uma manutenção preventiva ao invés de uma corretiva. Sim. Com certeza. Extremamente mais barato. Aí, o que agrega nisso, por exemplo? Instruir um porteiro, um zelador, um síndico quando você faz uma visita, ou a tua entrega de projeto já conter alguma coisa. A gente trocou recentemente o tipo de entrega de projeto que a gente faz, a gente colocou um manual de manutenções no fundo, onde a pessoa vai poder consultar fisicamente ali, mas o digital que a gente envia para a pessoa, quando que ela tem que fazer cada coisa. Uma simples informação. Sim. Sim. Porque você vai jogar no ar, quem tiver mais qualificado vai pegar. Irmão, alguém pegou. Alguém pegou. Sabe? É isso. A gente vai jogar as coisas pra cima e nem todo mundo vai pegar. Alguém vai pegar. Sabe? Esse dilema, né, quando a gente está falando da área de prevenção, que a gente está falando de vida, patrimônio e processo produtivo. Existe um dilema porque é o seguinte, eu preciso que a minha empresa dê lucro, eu tenho uma empresa, mas por outro lado eu também preciso que as pessoas se conscientizem. Sim. Né? Esse exemplo que você deu é perfeito porque você fala assim, cara, você está tirando a objeção dela e fala assim, gente, olha só, não troquei as luminárias de emergência porque o cara me cobrou e a gente não tinha dinheiro em caixa, não. Ela assim, a prioridade virou a segurança. E aí depois, né? E isso é importantíssimo porque entra na parte de conscientização. E aí era exatamente, Davi, o que eu queria te perguntar agora, porque assim, você tem quanto tempo de mercado? A gente vai fazer 7 anos de meta, né? 7 anos de meta. Quantos anos de mercado? Eu formei 17. Então 17. Vamos aí 8 aninhos de mercado. 8 mercados de prevenção. Eu formei 16, entrei em 17 na área também, mais ou menos nesse mesmo tempo. A gente sabe que esse tipo de cautela, de zelo, de esse processo que você segue, não é a regra, é a exceção. Como é que você vê o mercado nesse sentido? Assim, o que eu estou fazendo é exceção, preciso conscientizar, mas eu sei que a regra é isso não acontecer. Sim. Como é que é para você isso no mercado? Então, a gente começou a ter que buscar muito mais a conscientização do que propriamente dita a tentativa da venda. E tem clientes que a gente precisa entender que não é o nosso cliente padrão, não é o perfil do nosso cliente. Então, por exemplo, se eu pego um síndico, a gente teve um caso recente. Davi, você não vai ter tempo de entregar o meu para-raio, mas como eu preciso da papelada, bota foto de um outro que você já tenha e depois a gente vai fazendo. Não rola? Não posso, não tem como. Ontem mesmo chegou, Davi, quanto que você me cobra essa RT aqui? Porque o engenheiro aqui não é credenciado, eu preciso de um credenciado para essa loja aqui, dentro de um supermercado com chuveiro automático. Não rola. Então, com base nisso, a gente começou a ter a conscientização. Só que qual que é o problema? Em sua grande maioria, a gente não vende uma coisa bonita. Por exemplo, aqui tem televisão, tem a luz, tem isso, tem aquilo. As pessoas querem comprar porque deixa bonito. A gente vai vender um treco vermelho que vai ficar ali com uma placa que você não pode esconder. Vai atrapalhar a tua arquitetura. Exatamente. Quem trabalha com essa parte de design odeia. Pô, eu posso botar esse extintor dentro de um armário? Essa placa é horrorosa. A gente teve um caso no Leblon que o morador mandou um áudio falando, cara, vocês me deixaram o meu prédio, que é de luxo, com cara do INSS. Você vê que o cara ainda é preconceituoso. Deixou com a cara do INSS. Eu entro no meu prédio hoje, que é um prédio de alto luxo, parece o INSS, que tem as placas verdes, não tinha como ser uma bonita. Cara, isso é normativo. Então, com base nisso, a gente hoje não consegue ter tanto tempo do síndico. Porque o síndico ele vai por preço e é uma dor. Às vezes ele foi notificado, coisa do tipo. Então, a gente manda para quem... É o que ele falou, a gente joga no ar e busca quem quer. Por exemplo, a gente tem hoje no Instagram, a gente tem hoje no YouTube, vários itens que são de conscientização. Quando a gente consegue um tempo com o síndico, a gente faz a apresentação de proposta e mostra para ele principalmente os riscos atribuídos à figura dele. Porque ele, enquanto responsável legal, não sou só eu que vou assinar. Se ele fizer errado, ele assina junto comigo. No certificado de aprovação, assina os dois. Sim. Então, mas eu não sou técnico. Não importa.
Você só vai pegar um outro crime, digamos assim. Mas se tiver falecimento ou alguém perder bens, algo do tipo, você vai responder junto. Então, quando ele começa a entender nesse sentido os impactos, o que precisa ser feito, o que o mercado não faz, por exemplo, uma outra amostragem que é assustadora é de para-raio. 100% dos testes que a gente faz, a gente reprova para-raio no Rio de Janeiro. 100%. Quando um síndico me contrata, eu já falo, seu para-raio vai estar errado, certeza. Porque não tem para-raio certo no Rio de Janeiro, é muito difícil de você encontrar. Entendeu? Então, aí o cliente fala, não, mas eu já aprovo, sei lá, 10 anos com essa empresa, todo ano ele faz e está certinho. Aí eu me mostro o certificado. Aí você vai olhar lá, o cara usa um terrômetro. Sim. Aí eu falo, cadê na 5419, onde pede terrômetro para testar para-raio? É o que a empresa que eu trabalhei usava. Onde que pede? Ah, ele vem com alicate, amperi... Amigo, a norma não tem isso. Você não pode usar. Você vai usar aquilo ali no aterramento? Sim, em casos muito específicos. Em bomba, por exemplo, em posto GNV. Aí você vê se tem continuidade, pode usar o alicate amperímetro. Mas são pontos específicos e a norma é muito clara nesse sentido. Então eu falo, olha, perfeito. Você está confiando? Porque tem o CREA, tem o engenheiro eletricista por trás e afins. Top, ok. Mas a seguradora que vai validar ou não aquilo ali. Sim, e elas estão mais... O cara vai falar, eu quero a documentação do seu para-raio. Vai entregar um papel, onde no próprio papel fala alicate, terrômetro, não sei o que, não sei o que lá. A seguradora vai falar, não, eu quero de para-raio. Não é esse. Ah, tá, então não vamos pagar não. Entendeu? Então a gente precisa trazer essa consciência e por isso que a gente faz muito vídeo. Então, por exemplo, quando a gente manda hoje a proposta, na proposta vai um passo a passo da tramitação. Então tem um vídeo meu explicando o passo a passo da tramitação. E a gente sabe que reter a atenção desse público é complexo, então tem que ter um vídeo editado onde vai mostrar passo a passo. Não pode ser você falando somente, porque senão o cara vai falar chato. Vai passar. Exatamente, onde é o preço, vai direto pro preço. Então, a conscientização do mercado ela é muito complexa. Em sua grande maioria, quando que a gente consegue uma boa atenção do cliente? Quando são multinacionais. Ou quando são grandes grupos. Onde você tem, por exemplo, um funcionário, que até o próprio emprego dele depende da boa escolha ali de uma empresa. E a gente já passa desde o início, eu te dou certeza. Se você tiver por preço, a gente não vai conseguir. Se for preço e técnica, aí beleza, que aí você vai ver custo-benefício. Aí a gente vai te entregar um bom resultado. Então, quando a gente chega em grandes grupos, a gente hoje atende grandes grupos, aí você consegue explicar melhor, aí você consegue vender. Então, a gente pegou um grupo grande agora que a gente precisou refazer toda a parte de para-raio e toda a parte de testagem. Eles falaram, o teste que você me apresentou nessa reunião de proposta, nunca fizeram aqui na fábrica. Sim. Aí eu falei, e essa NBR tá assim desde muito tempo. Tem pelo menos 20 anos que essa NBR pede esse teste. Então, você tem 20 anos aí que você deveria já ter feito esse teste. Então, será que funciona? Entendeu? Então, é com isso, é conscientização. Só que, foi como o Samuel falou, tem que gerar muito conteúdo e calhar de bater ali no seu cliente. Então, se não fosse o cliente ideal que chegar, eu quero só uma RT, não adianta batalhar. Você vai investir só a hora ali, ele não vai contratar. Você atira de bazuca para acertar uma mosca, né? E aí... Mas é assim, né? É assim que é o mercado, não tem jeito. Um ponto interessante que você falou, Davi, é que... Você falou sobre os testes e... Exatamente, assim, muito disso que você falou, assim, 100% dos SPDAs foram reprovados. Assim, eu até essa semana eu postei isso no Instagram. Eu nunca entrei num condomínio que eu não tenha encontrado também, tipo assim, alguma falha no sistema, alguma falha de projeto. Assim, eu nunca entrei num condomínio e, cara, o cara tem um projeto, faz a manutenção preventiva como tem que ser feito, o certificado dele tá ok. Sempre tem alguma coisa. Só que, por outro lado, a gente percebe que vem muito de como o mercado é no sentido assim, nem sempre, claro, toda profissão, não só a engenharia, tem a galera que está fazendo errado, sabe que está fazendo errado, Sim. e ok, mas tem também uma falta de conhecimento nessa área. Uhum. E você já falou, cara, a gente faz a nossa parte, divulgando aí, sempre tendo vídeo no Instagram e tal, correndo atrás. Como que você enxerga isso? Você acha que, por outro lado, também deveria ter uma... Assim, por exemplo, a gente já falou também às vezes, o bombeiro, ele agora mudou o processo para processo híbrido. Mas assim, não tem um workshop, não tem uma masterclass, não tem nada no site, não tem um movimento assim, galera, quem faz projeto vem aqui para a DGST, para a gente poder bater um papo que eu vou explicar para vocês como funciona agora. De forma mais ampla, como é que você acha que isso poderia mudar, né, essa cultura? Eu acho que o problema começa pelo conselho. Por exemplo, para engenharia, a gente tem o CONFEA, que é federal, e tem os CREAs, que são das regiões, que são dos estados.
Quando o próprio conselho ele não se conversa, você imagina o resto. Então, por exemplo, o bombeiro, assim que iniciou o processo, por exemplo, para o CONFEA e para o CREA, o engenheiro civil ele pode assinar obras de incêndio. Para o bombeiro não vai aceitar. Então, se você for engenheiro civil e você tentar se credenciar como responsável técnico de uma instaladora, o bombeiro vai falar, tem que ser de segurança do trabalho. Ele vai se respaldar no CREA. Só que não existe esse respaldo. Quer ver um outro problema? A gente acabou de receber hoje, inclusive, de uma construtora, eu emiti um parecer referente ao para-raio, o engenheiro, que é o GGO, ou seja, o gerente geral de obra lá mandou pra gente, tem que ser engenheiro eletricista, não pode ser civil. A ABEM que ganhou na justiça, é uma decisão do CONFEA. O CONFEA, ele permite que o engenheiro civil assine projetos e instalações, só que o próprio CREA, por briga política, e isso o CREA do Rio de Janeiro especificamente, não aceita. Então, se o engenheiro civil no CREA do Rio de Janeiro tentar, sei lá, luz de emergência, alarme, para-raio, tenta averbar qualquer uma dessas 3 RTs. Precisa de eletricista. Vai falar que tem que ser eletricista. Só que o próprio CONFEA permite. E o bombeiro também aceita. Então, você vê que os conselhos, eles não conversam. Então, eu acho que isso não deveria ser um movimento da ponta. Na ponta, no caso, seria o bombeiro. Acho que, primeiro de tudo, deveria ser uma conversa dos conselhos, o CONFEA e o CREA, para que eles se respeitassem. E, com base nisso, fizesse digamos que essa revisão ali com os profissionais, para que eles se mantivessem entendendo das coisas que funcionam. Porque, querendo ou não, ele sai com o CREA, dali para frente, não tem mais fiscalização nenhuma. Essa é responsabilidade gigante, né? E o CREA, ele, querendo ou não, ele é só um grande emissor de boletos de RT. Você pode emitir ali, eu estou operando um cérebro, botar num CRT, vai pagar o boleto, vai sair certinho, tá validado pelo CREA. Você só não consegue averbar, porque quando averba, o CREA fala, cérebro? Tá doido? Aí eles cancelam. Caso contrário, não tem. Então, acho que, primeiro de tudo, tinha que ser um grande movimento do CONFEA e do CREA, e isso tinha que vir do CONFEA, porque ele é federal. O topo do guarda-chuva, exatamente, para que, com base nisso, os regionais tivessem o entendimento e educação ali, provesse mais educação para o seu profissional. Então, o bombeiro em si, eu acho que ele é só um chancelador. Ele é só a última ali, ele não tem nem poderes sobre isso. Mas o CONFEA e o CREA, eles deveriam se conversar melhor. Isso que você trouxe, assim, no dia 30 de junho, agora, né? O IBAP liberou uma normativa de perícia, de edificação. E aí, na parte de incêndio, não tem todos os testes conforme a norma. E a gente está falando, assim, de um documento que foi emitido no mês passado, né? Sim. Então, assim, mostra como não se comunicam as partes. Você está falando de órgãos IBAP, Instituto Brasileiro de Perícia da Engenharia, não se comunicou com a própria, sei lá, com o CREA ou com o CONFEA para ver que na norma, cara, pudesse minimamente copiar os testes que precisam na norma e passar para essa normativa. Essa normativa não prevê. Sim. E aí torna essa montanha que a gente tenta subir cada vez mais difícil, né? Porque, de certa forma, uma das coisas que a gente encontra muito no mercado é isso, assim, mas o bombeiro aprovou. Mas outra empresa assinou, mas o cara laudou. Aí fica assim, a Michele, lá de São Paulo, uma vez ela falou assim, né? A gente acaba ficando com o estereótipo da assim, chegou a empresa chatona, o engenheiro chatão, chegou o técnico chatão que vai arrumar um problema para mim. Acaba ganhando essa fama. Sim, com certeza. Também, deve acontecer muito com vocês também, né? Sim. Com certeza, muita coisa. Isso é importante, porque isso até restringe mercado. Então, por exemplo, você tirar o engenheiro civil da possibilidade de trabalhar com para-raio, que é por atribuição dele, é um direito dele trabalhar, e o seu próprio conselho, que em tese, não é um sindicato, né, mas é o seu conselho, que em tese defende o interesse da sua classe ali, perante, enfim, atribuições, ele diz que não. Então, você fecha o seu mercado, você inviabiliza várias situações. E como vários outros órgãos puxam a sua atribuição naquele conselho, no CREA e não no CONFEA, a própria DGST no início, o próprio Corpo de Bombeiros, no início ele não aceitava um engenheiro civil assinando para-raio. Você vê que se você pegar a normativa, você vai ver que esse trecho onde ele cita as atribuições que podem para-raio está arriscado hoje em dia. Porque alguém falou, opa, tá cagado, isso aqui não existe não. Foi uma coisa que ganharam na justiça e não tem como cancelar agora. É a atribuição do engenheiro civil. Então você vê, é o próprio CONFEA e o CREA ali brigando. Então, como que o mercado vai conseguir, enfim, se reciclar?
aprender novas coisas. Então você vê muitos engenheiros que querem, descida do para-raio, eu vou botar um isolador lá em cima e um aqui embaixo. E aquele cabo 20 metros sem nada encostando nele. Nunca pôde ser assim. Não, mas todas eu entrego dessa forma. Sim. Então você vê, todos são entregues errados. É muito doido como a gente precisa de gente, né, cara, no mercado. Sim. E em todos os setores. Quando você tem alguém achando que a gente é um engenheiro chato que vai num lugar que nem a Michelle falou, é porque teve 2 engenheiros legais que apareceram lá. Se aparecesse 2 chatos e um legal, a pessoa já ia dar uma balançada a mais. Sim. Você falou da questão das perícias, né? Cara, com certeza faltou alguém dentro dessa equipe aí qualificada para falar, olha, tem umas normas aqui pra gente puxar, sabe? Porque assim, norma, né? porque assim, se não foi isso, foi na maldade. Vamos crer que foi por isso. E super tem esse problema. Sim. Sabe? Hoje a gente tem o CB24 pedindo para ter gente para poder compor a equipe, sabe? É uma coisa que às vezes a gente acha que tá um pouco mais fechada, mas não é aberto. Você abre um site, você escolhe as comissões, você vai ter um trabalho para poder estudar junto com o pessoal e fazer a tua participação ali. Mas é exatamente por isso que as pessoas às vezes não vão. Porque tá faltando as pessoas quererem ter um contato a mais com o conhecimento e com o segmento de trabalho sendo feito da maneira certa. Esse contato a mais ele pode ser do zero a algum contato e ele pode ser do teu contato de hoje para um contato mais forte ainda, sabe? Então é totalmente isso. Várias coisas que a gente pontuou aqui mostra que se tivesse mais gente qualificada no mercado, a gente ia conseguir tapar determinados buracos aí. A questão dos engenheiros fazendo o para-raio, eu vi essa mesma pendência no bombeiro, na época que isso deu um problema, ainda não trabalhava com a meta, e precisou dos engenheiros irem até lá e falarem não. Então, essas pessoas qualificadas foram até lá e reivindicaram os próprios direitos. Hoje a gente tem questões dentro da normativa do Corpo de Bombeiros que precisam se resolver, e quem chega até o ponto de resolver, de fato, esses problemas, é o engenheiro que vai até lá e chega até onde a norma não contemplou de verdade. Sim. Aí ele vai lá, aponta esse problema para o Corpo de Bombeiros. Hoje, se a gente tem uma situação que não é atendida por norma, a gente abre um parecer técnico. Imagina se abrissem 10 pareceres técnicos no Corpo de Bombeiros pelo mesmo assunto. Ninguém quer ficar abrindo um monte de processo. Eles vão ajeitar, vão ajustar, vai ter a consulta pública da norma. Tá lá. Como se fosse uma tem uma aba já no site do CDMEG, em amarelinho, para quando tiver as consultas, as pessoas já irem lá e começarem a verificar e darem opinião, porque quando poupar o trabalho deles, quando deixar a coisa mais fluida, é claro que eles vão se Isso, querendo ou não, também é guerra política dentro do próprio CREA, né? Sim. Porque ao invés, a forma com que eles querem fazer reserva de mercado é tendo entendimento de qual caixinha que eu vou deixar para cada atribuição. Você que é eletricista, o que você faz? Civil, o que você faz? Produção, o que você faz? Aí você pega, por exemplo, o Conselho de Arquitetura, pega, acabou a palhaçada, vou fazer o meu e eu faço tudo que vocês fazem. Pronto, aí você pega um outro profissional pegando o mercado de todos esses. Sim. Enquanto o CREA não deveria focar em essa galera que eu tenho formada, como que eu vou fazer reserva de mercado com eles? E sim, quem vai formar novo? Qual o padrão que eu preciso entregar para o meu mercado para a reserva de mercado vir na origem e não no pós? A pessoa já está formada, então você está formando 300 milhões por ano, já está lá, já está naquela guerra da carne ali procurando sua áreazinha. Então você tentar dividir nesse momento está errado. Você tem que começar aqui na origem. Sim. Então, será que todas as faculdades hoje deveriam entregar para o mercado a quantidade de engenheiro na qualidade que entrega? Ou se a formação deveria ser mais, não digo restrita, tirar pessoas da universidade, não, mas que a qualificação fosse melhor. Sim. Então, para você chegar até o seu CREA, ser mais complexo. Porque hoje você está basicamente imprimindo diploma, né? Aí depois você tenta regular aqui. Depois que é interessante porque assim, uma forma de criar mercado seria só fiscalizar, né? Assim, que é a grande guerra, né, dos profissionais com o CREA, porque você tem uma cultura assim, você tem um curso, uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Você tem um curso de formação de síndicos, são síndicos profissionais, tá? Eu não sei se o CREA regula esses síndicos, pra ser bem sincero, eu acho que não. Também acho que não. Mas o síndico hoje, eu também acho que não. Mas o síndico hoje ele tem uma função totalmente relacionada à execução de serviços. Sim. E aí eu tenho um exemplo assim, de um síndico que tem mais de 100 condomínios, ele me ligou e falou assim, cara, tem 2 empresas de incêndio aqui, cada um me apresentou um escopo, qual que tá o certo?
Uma que pediu teste, a outra que pediu. Eu falei, cara, tanto faz, olha a norma, vê qual que está fazendo os testes conforme a norma. Então, assim, o critério não é ele saber se a empresa está atendendo a norma. E, obviamente, se ele faz isso para incêndio, ele faz para tudo. Ele faz para acessibilidade, ele faz para estrutura, ele faz para reforma de caixa d'água. Você acaba criando ali um ecossistema muito ruim que se retroalimenta cara, e não gera demanda para o mercado. Sim, com certeza. Uma área é um desafio, né? A gente teve um caso também em Copacabana que a empresa mandou um aditivo. Ah, não, agora o bombeiro ele está pedindo que o esguicho seja regulável. Aí eu falei, qual que é o contrato? Quando que foi feito esse contrato? Ah, esse contrato foi em 2023. Eu falei, não é agora que eles estão pedindo. Não é agora que eles estão pedindo. Então, esquece. Isso aí eles deixaram de precificar. Então é isso. Tipo, eles precificam só um pedacinho, aí depois vão fazendo vários pequenos aditivos. Aí ganha mercado. Porque, olha, um me cobrou 30, você está me cobrando 100, você é louco. Só que o seu 100 tá tudo. O 30 ele vai... Isso é um clássico. E esse exemplo ele é sensacional, porque isso é um clássico acontecer. E vai de novo da educação também, assim, do outro lado da conscientização de quem está contratando. Sempre eu tenho uma proposta de 30, eu tenho uma proposta de 100. Cara, deixa eu bater escopo, deixa eu entender também o que está acontecendo, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Porque, assim, uma forma, eu não estou aqui para jogar critério moral, de você entrar no condomínio, é isso, eu apresento o menor preço, quando eu já estou lá dentro é muito mais fácil eu fazer aditivos. Se é moral ou não, isso é uma outra discussão, mas é uma estratégia que na prática acaba funcionando. Sim. Muitas vezes por falta de conhecimento também de quem está contratando. A gente tem um vídeo, inclusive no YouTube, que a gente fala a complexidade de um síndico fazer análise de escopo. Aí nesse vídeo a gente apresenta todos os equipamentos que a gente usa de teste. É um vídeo que se o síndico ver até o final, ele vai ver, não conheço nenhum daqueles equipamentos. Se você não conhece nenhum daqueles equipamentos, como é que você consegue compatibilizar escopo? Sim. Como é que você vai fiscalizar aquele escopo? Exatamente. Então, como é que você sabe se a empresa A está entregando a mesma coisa que a empresa B? Aqui que eles focam? Não, mas essa empresa falou que vai chegar até o certificado de aprovação. E pode chegar. Hoje o certificado é assistido. Então, se essa empresa não fizer nada e botar foto de um outro prédio que ele fez certinho, o bombeiro não vai até o local. Entendeu? Então, nesse sentido, aí a gente precisa explicar para o síndico, olha o risco que você está atribuindo a você. Porque o responsável legal da empresa lá, o responsável técnico, às vezes é só um canetinha, só o cara que assina, não sabe nem quem é você, não sabe onde é seu prédio, nunca foi lá. Então, ele só vai assinar, ele não é nem às vezes fixo da empresa, é só um extra ali que ele ganha. E você? E se você perder, por exemplo, um apartamento, eu tenho 2 apartamentos, e se a sentença ali você perder um apartamento? E se você tiver que responder criminalmente porque alguém morreu? Então, esses impactos que, não vou no preço. Porque sabe como é que é, né? Condomínio não tem dinheiro. Tudo bem, vamos estudar fluxo, vamos tentar compatibilizar. Agora, se fechar no mais barato, só porque vai fechar, o que te garante que o escopo é igual? Um caminho mais fácil, né? Exatamente. Davi, você falou do YouTube, né? O YouTube de vocês é Meta Incêndios também? Isso. Se jogar lá Meta Engenharia de Incêndio, você vai achar nosso canal e é lá que a gente tem todos os nossos... Todo esse material que você todo falou. esse material, exatamente. Perfeito. Pessoal, parte triste, parte chata, passa rápido. Queria que vocês deixassem um recado final sei lá, fizesse um compilado, um resumo, ou deixasse algum recado para quem está assistindo. Enfim, o que vocês quiserem. Bom, eu consigo falar hoje que eu sou apaixonado pela área de prevenção. É realmente o que eu gosto muito. A área técnica de projetos e afins, esse aqui é o mais viciado, mas eu gosto mais do modelo de negócio, do business em si. Então, tanto que no nosso curso eu sou focado mais nisso. Então, hoje eu vejo que é uma área altamente lucrativa, é uma área onde pessoas que mesmo não tendo conhecimento nenhum ou não tendo conseguido se alocar no mercado, é uma área que super dá para se colocar no mercado. As empresas precisam e muito de profissionais qualificados, porque as empresas em si não sabem fazer. Então, se você consegue demonstrar isso e o quanto que isso traz de benefício para a empresa, você consegue ser um profissional absorvido ali. Então, eu acho que a engenharia de incêndio tem e vem crescendo cada vez mais. Então, o profissional que tomar a decisão agora de entrar para a área de prevenção contra incêndio, seja ele projetista ou não, ele vai certamente ficar anos-luz do que daqui a 5 anos ele vai olhar para trás e falar, cara, a melhor decisão que eu tive, é uma área sensacional e de alto rendimento. Não, e essa curva ela só sobe, né? Daqui a 3 anos a gente vai conseguir se desenvolver numa velocidade muito mais rápida do que há 3 anos atrás. Então, se você entrar hoje, inclusive, daqui a 1 ano você vai estar crescendo mais ainda, daqui a 2 anos, 3 anos. É questão de você começar e se encontrar, fazer as coisas que você precisa fazer para poder se encontrar dentro desse mercado. Acho que se for fazer uma síntese de hoje, total mostrar mais uma vez o mercado, né? Esse podcast é uma ótima apresentação de como é o mercado da engenharia contra incêndio.
é um mercado que dá para a gente viver disso, dá para a gente encontrar um propósito profissional, um caminho para a gente poder alcançar também os nossos objetivos financeiros, que todo mundo tem a sua própria questão, e dá também para a gente entender o quão necessário é a capacitação e você se munir de boas pessoas ao seu redor para você conseguir fazer a coisa certa, né? A gente falou muito também da responsabilidade e da quantidade de coisas as coisinhas que vão acontecendo, né? Que mostram pra gente como é o mercado, que mostram o papel do CREA, mostram o papel do bombeiro, mostram o papel do síndico. Acho que esse finalzinho aqui que a gente comentou vale um recado muito importante para os síndicos, né? A gente faz serviço em 50 prédios. O síndico faz 50 serviços no prédio dele. Então, da maneira que a gente conhece cada um dos prédios que a gente entra, é interessante que o síndico do seu prédio conheça os serviços que ele está contratando, né? Então, o papel dele é muito importante. Se a gente for olhar os pormenores só do nosso processo que tem da responsabilidade do síndico, esse cara precisa ser muito qualificado, né? A gente teve um exemplo de um cliente ali no Recreio dos Bandeirantes, que eu virei para a gerente de obra, a gente converteu, né, do projeto para obra, eu virei para gerente de obra e falei assim, olha só, jovem, lembra quando você reclamou que as pessoas não davam valor ao nosso trabalho, que as pessoas não ligam muito para a segurança contra incêndio? Então, você não pode reclamar desse síndico aqui, porque o cara estava envolvido em tudo. Chegou uma pendência, ele queria entender cada uma das coisas que estavam acontecendo ali. Ele é um cliente exemplo a nível da responsabilidade que ele sabe que ele tem como síndico naquele local. E é interessante como a gente dá o tiro de bazuca na mosca, né? E as moscas que a gente acha lá na meta são clientes muito qualificados. Quando entra um cliente na meta, a gente está com um disparo automático de e-mail toda semana, porque as pessoas querem saber como está o processo, elas querem saber de como está funcionando. A gente tem questões de compatibilização de projeto de alguns clientes, a gente tem muita coisa que acontece que demonstram o quão qualificado é aquela remessa de mercado, que ela existe. O desenvolvimento do cliente é super importante. E é aquilo, é o trabalho de mão dupla. É a gente encontrando quem está de acordo com o nosso trabalho, atendendo bem essas pessoas, né? E ao mesmo tempo a gente estando aqui, fazendo esse trabalho de educação do mercado e dos profissionais, e das pessoas, e dos síndicos, e dos clientes, para que isso venha a qualificar e melhorar. E por isso que é aquilo, a gente precisa de pessoas qualificadas, de pessoas boas no mercado, para que esse trabalho que a gente faz se multiplique. Sensacional. Mari? Nossa, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo vocês, profissionais que são qualificados, que são excelentes no que fazem. E realmente nós precisamos de mais pessoas assim, né? E tudo que vocês falaram me veio tantas lembranças, porque tem 3 anos que eu trabalho na área de prevenção. E nesses últimos 3 anos, tanta coisa mudou, eu vejo um cenário muito melhor. Porque, principalmente Rio de Janeiro, que estava muito carente de informações dessa parte de conscientização. Aí a gente traz aqui um podcast, aí cursos e métodos, e eu sei que vocês fazem também muitas lives, acompanho, isso é muito legal. A gente está sempre ali postando conteúdo, conscientizando, isso é muito importante. E fico muito feliz de estarmos avançando, né, nessa área da prevenção contra incêndio. Perfeito. Cara, para mim é um privilégio imenso ter vocês aqui, debater sobre prevenção, falar sobre prevenção. É o objetivo do podcast e para isso que a gente está aqui. Muito importante saber, assim, muito importante e muito bom saber que tem profissionais técnicos também que estão na área buscando essa conscientização, buscando esse crescimento. Só tenho a agradecer e pedir para todo mundo, né, que acompanhou tudo isso aqui, todo esse conhecimento, tudo isso que a gente está fazendo. Curtir, comentar, né, se inscrever no canal. Também é muito importante seguir as pessoas que estão aqui, expandir esse conhecimento. Aqui a gente já falou bastante sobre pontos importantes, mas vão encontrar mais em cada Instagram, em cada canal. É um trabalho aqui que todo mundo está fazendo. E, novamente, agradecer a presença de vocês. E é isso, pessoal. Obrigado. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.